das ruínas do Império Alemão, surgiu um movimento que mudou a história do século XX. O nacionalsocialismo levou 13 longos anos desde a sua fundação como partido, para assumir o poder em 1933, em meio a um grande caos político e social. Mas estava longe Adolf Hitler, no momento em que foi nomeado chanceler da Alemanha, de ter a liderança única e incontestada do país. Os partidos comunistas, social-democratas e outras variantes continuavam a ter vida pública, os conservadores e centristas não eram confiáveis. Vários altos comandos do exército e do alto empresariado ainda viam Hitler e o partido do governo com desconfiança. O nacional-socialista estava longe de ser um bloco monolítico, pois tinha facções mais revolucionárias e radicais, como a facção das camisas marrons, liderada por Ernst Röhm, um dos homens mais poderosos na Alemanha do momento e fiel servidor da causa nacional-socialista, mas que o esperava um desfecho fatal. Como Adolf Hitler conseguiu enfrentar todas essas ameaças e se consolidar como o líder absoluto da Alemanha? Como enfrentou a dissidência externa e interna do partido? Hoje, vamos conhecer a história não tão conhecida das polêmicas, intrigas e purgas dos primeiros anos do Terceiro Reich alemão. Oi, Reinaldo Carrillo. Aqui é a Nova Enciclopédia. Lembro que seu apoio é essencial para continuarmos este trabalho. Deixe seus comentários, dê like no vídeo e compartilhe o material com seus conhecidos. Sem mais nada a acrescentar, vamos começar. Após a derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, a nação passa de uma monarquia, com condição de império, para uma república parlamentar. Este período, chamado de República de Weimar, durante os anos 20, seria marcado por uma profunda depressão econômica, deterioração social, constantes mudanças de gabinete e uma crescente confrontação política nas ruas. Liberais, social-democratas, conservadores, socialistas, anarquistas, entre outros, disputavam o poder encarniçadamente. Eram anos de insurreições separatistas, de organizações paramilitares, de magnicídios, de greves operárias e de golpes de Estado, que eram reflexo de uma sociedade cuja ordem e rumo nacional se haviam extraviado. É neste ambiente de desconfiança e violência que, em outubro de 1919, surge o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, que reunia entre suas fileiras agentes de variadas correntes políticas que se encontravam inconformes com os partidos e com a direção política alemã do momento. Os principais pontos em comum do partido eram um exaltado nacionalismo, a rejeição ao marxismo e ao capitalismo, e o desejo de redenção do povo alemão. Trabalhador contra os inimigos estrangeiros que o estavam parasitando. O núcleo original do partido estava em antigos soldados da Primeira Guerra Mundial e em membros dos novos grupos armados nacionalistas, que se formaram para combater as revoltas comunistas na Alemanha. Em seus primeiros anos, o partido cria suas próprias milícias e órgãos armados, como as famosas SS, que iriam ganhando grande tamanho e poder sob o comando de Heinrich Himmler, e os famosos camisas pardas, ou as Sturmabteilung, com as quais o partido teria tentado seu próprio golpe de Estado. Em 1923, conhecido como o Putsch de Munique, as camisas pardas também ganhariam um grande tamanho e poder sob a liderança de Ernst Röhm. Ernst Röhm era um famoso veterano de guerra, que esteve desde os primeiros dias do Partido Nacional Socialista, e que foi muito próximo a Hitler desde seus inícios. Adolf Hitler, um político polêmico e efusivo, foi quem acabou assumindo as rédeas do partido para posicioná-lo. No final dos anos 20 e início dos anos 30, com um crescimento meteórico como uma das mais importantes forças políticas do país. Mas não era um movimento totalmente unificado, pois existiam sérias disputas internas para decidir o rumo que o partido tomaria. Havia uma à esquerda do Partido Nacional Socialista, sob o comando de Gregor Strasser, que era de corte mais socialista e anticapitalista. Gregor Strasser era, depois de Hitler, a segunda grande figura que disputava a liderança no Partido Nacional Socialista. Gregor Strasser propunha um programa econômico e político de corte mais anticapitalista e sindical, e um socialismo mais radical e revolucionário do que o de seus pares do partido. Por outro lado, figuras como Hermann Göring, Heinrich Himmler e Reinhard Heydrich
formavam uma ala direita do partido, dirigida pelo próprio Adolf Hitler. Era uma facção alinhada com o exército e os setores políticos conservadores. Não eram liberais nem capitalistas, mas estavam mais abertos a conciliar com a burguesia e com a velha aristocracia alemã. Originalmente, combinavam ideias como a oposição ao socialismo marxista, o desprezo por elementos considerados estrangeiros à cultura alemã, a restauração do Império Alemão e a ideia de colocar a economia a serviço dos interesses nacionais por meio da direção estatal. Finalmente, havia uma terceira facção do partido, formada pelos camisas marrons e liderada por Ernest Röhm. Esta facção realmente se declaravam e se comportavam leais a Adolf Hitler, mas eram mais radicais em relação às mudanças que acreditavam que deveriam ser feitas na Alemanha. Por exemplo, acreditavam no deslocamento total do antigo alto comando do exército e de grande parte da antiga aristocracia alemã. Em 1932, o Partido Nacional Socialista havia obtido a maioria do voto popular, mas não possuía maioria parlamentar para formar governo. Reinava na rua o caos político e econômico. Para 1933, o presidente do governo alemão era Paul von Hindenburg e o chanceler da Alemanha era Kurt von Schleicher, o último chanceler da Alemanha antes da chegada do Führer a esse cargo. Ele não escreveu nenhum partido. O chanceler von Schleicher faz uma manobra que buscava colocar Gregor Strasser, da ala esquerda do Partido Nacional Socialista, como o novo vice-chanceler da Alemanha, em substituição a Franz von Papen, que era um importante político de corte conservador e aliado do nacionalsocialismo. Mas a manobra não dá frutos, pois nas eleições de 1932, a ala de Hitler se afirmou como a majoritária dentro do Partido Nacional Socialista, e Gregor Strasser decide simplesmente se afastar e se distanciar da política. Hitler se alia assim com Franz von Papen e consegue formar uma coalizão parlamentar, que junto à pressão de setores importantes da sociedade alemã, conseguem que o presidente do governo, Paul von Hindenburg, nomeie Adolf Hitler como o novo chanceler da Alemanha. Para janeiro de 1933, desta forma, Hitler forma um governo de coalizão com ministros nacional-socialistas e alguns ministros do Partido Conservador. É neste momento que se iniciava o processo que os alemães chamaram, em sua tradução, como processo de sincronização, no qual se inicia o desmantelamento gradual da República Liberal de Weimar, pela instauração do Terceiro Império Alemão, sob os valores do Partido Nacional Socialista e a liderança de um grande líder. Mas, ao chegar ao poder, o projeto nacional socialista ainda enfrentava sérias ameaças. Por um lado, os inimigos diretos, como os grupos comunistas, social-democratas e liberais, continuavam ativos na política alemã. Por outro lado, adversários do Partido Conservador e setores militares do exército viam Hitler com desconfiança. E, por último, internamente no partido, ainda existia uma dissidência à esquerda de Gregor Strasser, por mais afastado que estivesse da política. E, simultaneamente, ainda mais crucial, havia uma crescente desconfiança com o poder que ganhava. Ernst Röhm como líder das camisas marrons, a organização mais numerosa do país, com 3 milhões de militantes. De maneira que a ala direita de Hitler se pôs em ação diante deste quadro. Apesar de Hitler ser o novo chanceler, ele ainda não possuía controle majoritário sobre o Estado alemão. Dentro e fora do seu partido, havia setores da sociedade alemã que se mantinham à margem de suas propostas. Grande parte da Força Armada alemã permanecia leal a Hindenburg, mantendo nos primeiros anos distância do governo nacional socialista. Apesar disso, muitos oficiais estavam intrigados com as propostas de Hitler de retornar às Forças Armadas, à sua antiga glória imperial. Então, apesar de todas as ameaças, ele assume o cargo. Hitler se concentra, em primeiro lugar, em acabar com seus rivais mais diretos, os grupos marxistas e todos os seus derivados. Com o processo de sincronização do novo governo apenas começando, o caos político na rua não havia desaparecido. Ocorrem greves convocadas por comunistas. Acontece um incêndio no parlamento, com os comunistas apontados como responsáveis. E é aprovada uma lei habilitante no parlamento alemão que dava poderes especiais a Hitler para legislar.
Diante do cenário de caos que havia no país, com o incêndio do Reichstag como ponto de ebulição, o governo procede à proibição oficial do Partido Comunista e ao encarceramento e exílio de seus membros. O mesmo destino aguardava naquele mesmo ano o Partido Social Democrata e seus líderes. Após esses eventos, os representantes parlamentares restantes, que não eram do Partido Nacional Socialista, decidiram dissolver seus partidos políticos para evitar a perseguição. Comunistas e social-democratas, os mais problemáticos, foram reduzidos. A nova paz imposta pelo regime foi vista com bons olhos pelo exército alemão. No entanto, as forças armadas também seriam submetidas a um processo de purga. O general Werner von Blomberg foi nomeado ministro da Defesa por Hitler ao chegar ao poder em 1933. O general von Blomberg também era um inimigo ferrenho de Kurt von Schlesser, o chanceler anterior da Alemanha, que havia conspirado com Gregor Strasser para deslocar Hitler de sua posição. Por ordens do Führer, o ministro da Defesa inicia o seu mandato em 1933. Um processo de purga gradual no exército, substituindo e demitindo progressivamente, num período de 1 ano, os oficiais mais próximos à facção de Kurt von Schleicher. Com essa nova estabilidade, o empresariado alemão também se aproxima do regime nacional socialista para cooperar de maneira recíproca. Os grandes capitais agora podiam desempenhar suas atividades sem a oposição dos círculos socialistas e comunistas. Em paralelo, o componente anticapitalista do discurso do Partido Nacional Socialista foi diminuindo o tom. Essa narrativa mais operária e socialista era própria de Gregor Strasser, que mostrou algumas oposições a esses novos pactos que eram feitos entre os grandes capitais alemães e o governo nacional socialista, já purgado gradualmente o exército e neutralizados os rivais diretos marxistas, restava a dissidência interna do partido com as camisas pardas e a ala esquerda de Strasser. Com a paz também surgia um problema, pois as camisas pardas eram a força mais grande em número de todo o país. E uma força que, além disso, havia sido criada para o combate com a paz. Ficavam sem propósito. Ao mesmo tempo, Ernest Röhm e seus homens tinham uma tendência claramente mais revolucionária e radical. E viam também com desconfiança o que estava ocorrendo. Ernest Röhm via com maus olhos que setores da alta burguesia alemã e de velhos elementos conservadores do exército e da nobreza alemã estivessem fazendo novas alianças com o Partido Nacional Socialista. De maneira que Röhm começa a promover abertamente em manifestações públicas o que chamou de uma segunda revolução dentro do governo. A ideia de que era necessário aprofundar as mudanças que estavam sendo feitas, deslocando os elementos mais conservadores dentro e fora do partido e deslocando, acima de tudo, as antigas elites alemãs. Röhm queria que o exército alemão fosse absorvido pela estrutura das camisas pardas e começa a pressionar Hitler para que fosse nomeado como ministro da Defesa. Assim, Röhm e as camisas pardas se tornam uma ameaça incômoda para a nova estabilidade. E em 1934 começam confrontos públicos entre camisas pardas com setores mais conservadores do país. Hitler é praticamente ameaçado pelo presidente von Hindenburg e pelo vice-chanceler von Papen para que haja imediatamente contra as camisas pardas. Hitler passou meses duvidando se atacaria Röhm, até que finalmente toma a decisão de acabar com seu antigo camarada. Fiel seguidor e líder da causa nacional socialista, que se tornou um problema. O Führer se dedica a planejar nos últimos dias de junho uma resolução de tudo isso, que teria um grande golpe final. Hermann Göring, Joseph Goebbels e Heinrich Himmler se entusiasmam ao receber a notícia de que Röhm finalmente seria eliminado. Desta forma, Hitler vai fazendo todos os preparativos do que oficialmente seria chamado de Operação Colibri. Heinrich Himmler e seu assistente Reinhard Heydrich seriam chave nesta operação. As SS redigem um expediente que servisse para julgar Röhm e todos os altos comandos nas camisas pardas. Eles são acusados de planejar um golpe de Estado contra o governo alemão e distribuem este expediente aos oficiais de confiança do governo, a GSS e o Exército. Neste expediente, eles são acusados de receber financiamento francês para realizar um golpe de Estado contra Hitler. E também destacam a aberta atração e prática regular de relações entre homens, desde os baixos até os altos comandos das camisas pardas.
Enquanto isso, nos dias anteriores ao golpe final, Hitler também garante o apoio dos principais membros do exército. Por outro lado, os altos comandos nazistas fazem uma lista dos membros das camisas pardas que deveriam ser neutralizados em uma única noite, juntamente com outras pessoas que não eram camisas pardas, mas que tinham contas pendentes e que deveriam ser neutralizadas fim de junho, enquanto estava presente em um casamento um tanto agitado. Hitler, com uma ligação, convoca os chefes das camisas pardas para uma reunião de emergência no hotel Hanselbauer, em Munique. Para o 30 de junho de 1934, às 4 da manhã, Hitler, junto ao seu círculo, voam para Munique. Primeiro, prendem o chefe da polícia de Munique e alguns líderes das camisas pardas que lá se encontravam. E nos arredores do hotel onde Röhm estava convocado, reúne-se um numeroso grupo de membros das SS e da polícia de Munique. Ernest Röhm, já intuindo o que estava acontecendo, estava acompanhado por homens armados, esperando para enfrentar os agentes do governo que fossem prendê-lo. Mas o próprio Hitler aparece em pessoa e grita que ele estava sob prisão. Desta forma, Röhm é reduzido à força junto com outros líderes das camisas pardas e é enviado para a prisão de Stadelheim. Simultaneamente, em uma parada de trem de Munique, membros da GCS prendem outro grupo de líderes das camisas pardas que estavam chegando ao local. O relatório também relata como os esquadrões da GCS encontraram membros das camisas pardas no hotel, entre eles, o líder da GSA Breslávia, Edmund Heines, deitados com outros jovens das camisas pardas no quarto. Heines e seus companheiros foram assassinados imediatamente. No quarto, por ordens do próprio Hitler. Muitos membros das camisas pardas não purgados na invasão foram depois perseguidos pela SS. Joseph Goebbels, que havia acompanhado Hitler até o hotel, se retira para Berlim para a última fase da Operação Colibri, que aconteceria naquele mesmo dia. Pois isso não se limitava a purgar apenas as camisas pardas. De um lado, antigos adversários da esquerda do partido, como Gregor Strasser, que já estava afastado da política há 1 ano após falhar em se tornar vice-chanceler. Foi preso em Berlim por agentes da GSS e levado para um porão na Gestapo, onde seria alvejado por vários agentes, incluindo diretamente por Reinhard Heydrich. Por outro lado, também eliminaria políticos conservadores em quem já não confiava. Franz von Papen, o vice-chanceler conservador com quem Hitler se aliou para chegar ao cargo de chanceler, também acaba sendo preso no mesmo dia, enquanto membros de seu círculo da Organização Ação Católica não foram presos, mas sim alvejados no ato. Von Papen foi colocado sob prisão por vários dias. E Hitler o obrigaria a renunciar ao seu cargo como vice-chanceler em troca de poupar sua vida. Por outro lado, Kurt von Schleser, o chanceler que havia precedido Hitler, também foi vítima de homicídio junto com sua esposa em sua casa por agentes das SS. Enquanto isso, na prisão de Stadelheim, em Munique, Ernest Röhm permaneceria detido, enquanto a alta autoridade decidia o que fazer com ele. Hitler estava indeciso, pois Röhm havia sido um homem leal aos nacional-socialistas. Mas por pressões de Himmler e Göring, finalmente decide matá-lo. Em 1º de julho de 1934, 2 oficiais do exército visitam Röhm com uma arma carregada e dão-lhe a oportunidade de acabar com a própria vida em 10 minutos. Ou caso contrário, eles mesmos fariam isso por ele. Röhm responde que se tivesse que morrer, que fosse o próprio Hitler a fazê-lo pessoalmente. Depois de passar 10 minutos, os agentes retornam à cela e se encarregam de alvejá-lo, para assim concluir com as 85 vítimas da Noite dos Longos Punhais. Após essa purga seletiva, Hitler receberia o agradecimento do presidente Hindenburg e as ovações dos membros do exército e do capital alemão. Especialmente pela desaparição do perigo, que era o revolucionário Ernest Röhm. A maquinaria propagandista estatal, liderada por Joseph Goebbels, responsabilizou-se por justificar convincentemente o ocorrido através da imprensa, culpando os executados como traidores que estavam preparando um golpe de Estado e denunciando, além disso, sua suposta imoralidade íntima.
As Sturmabteilung, ou Camisas Marrons, passariam de ter mais de 3 milhões de membros em 1934 para 1,2 milhões em 1938. E sob uma nova liderança que daria outra orientação, diferente da que havia concebido em seu momento. O próprio Hitler e o próprio Ernst Röhm. Essas purgas foram um ponto de virada na história do regime nazista alemão. Hitler, vitorioso, se erguia como o juiz supremo do povo alemão, título que posteriormente adotaria. Assim como muitos fenômenos históricos, essas purgas, que às vezes são explicadas como simples atos de loucura, de crueldade, de barbárie do chanceler, realmente respondiam. Um complexo jogo de relações dentro das comunidades políticas não foi mais do que o inexorável choque entre os partidos políticos. As Forças Armadas, o capital nacional e internacional e as forças internas antigas e novas desse movimento que era o nacional-socialismo alemão. Obrigado por assistir este vídeo. Espero que tenham gostado. É muito importante para nós que possam se inscrever no canal, deixar seus comentários, compartilhar o vídeo. Siga-nos no Instagram, Ora, a Nova Enciclopédia, e principalmente colabore conosco no Patreon, com qualquer ajuda que puder nos dar. Muito obrigado a todos e que Deus os abençoe.